Vamos dar início ao culto desta noite, culto ao nosso Deus, na presença do Senhor, para ao nome dele nós adorarmos, né? Vamos orar ao nosso Senhor, apresentando as nossas vidas em adoração. Eu queria que nós começássemos com os irmãos expressando orações e frases de adoração e louvor ao Senhor, expressando aquilo que no seu coração você deseja dedicar a Ele como expressão da sua adoração ao Senhor. Vamos orar assim. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui na sua casa, junto com os irmãos, te adorando e exaltando o teu nome, porque o Senhor é digno de receber todo o louvor e toda a honra. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela liberdade que temos de nesta semana, no meio da semana, nos reunirmos na Tua presença como igreja do Senhor e ao Senhor expressarmos o culto, adoração, louvor, expressões do nosso coração de reconhecimento de quem o Senhor é, da Tua grandeza, dos Teus feitos maravilhosos nas nossas vidas. Pai Santo, nós te adoramos, nós te exaltamos em espírito e em verdade, reconhecendo que nós dependemos de Ti. Nada somos se não for pela graça e pela misericórdia do Senhor, pelo sustento do Senhor. Portanto, Pai querido, recebe este culto, ao mesmo tempo fala o nosso coração para que a Tua palavra venha edificar nossas vidas, promovendo mudança, transformação, renovação, avivamento nos nossos corações, e que possamos nos alegrar na presença do Senhor e na presença com os nossos irmãos, possamos expressar ao Senhor um culto que seja digno da honra e glória que o Senhor merece. É o que nós pedimos, te agradecemos e a Ti dedicamos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos falar juntos o Salmo 51, versículo de número 10. Vamos ali, como está na tela, todos em uma só voz, todo mundo junto? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Mais uma vez. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amém? Essa oração de Davi, confessando ali no Salmo 51 os seus pecados, reconhecendo a sua impureza e pedindo perdão, ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, porque esse é o coração que Deus quer, um coração santo, né? Puro, reto, um espírito estável, inabalável, que tem firmeza, firmado e alicerçado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que essa também seja a nossa oração nessa noite, de que o Senhor crie em mim, crie em você, corações puros, livres de toda maldade, de toda inclinação para o pecado, como também coração e um espírito inabalável, estável, firmado no Senhor. Então vamos adorar o nosso Deus, vamos cantar essa canção, Leva-me Além, pedindo que o Senhor nos leve a um nível mais profundo de intimidade, de comunhão com Ele, onde possamos cada vez mais aprender dEle, desfrutar da comunhão dEle e a Ele adorar, a Ele exaltar. Render a Ti, adorar.
Querido Deus, nós, como cantamos, nosso pedido e nosso desejo é vivermos neste nível mais profundo de intimidade, de comunhão com o Senhor, e por isso nós te pedimos que a cada dia o Senhor nos conduza por este caminho, o Senhor nos desperte para buscar mais a tua face, por conhecer o Senhor, prosseguir em conhecermos mais de ti, e podermos, meu Pai, desfrutarmos de uma profunda intimidade com o Senhor, de uma profunda satisfação de estar na tua presença, de satisfazer o teu querer, e que nós possamos assim também nos alegrarmos na presença e nos alegrarmos com a vontade do Senhor. Que nós te pedimos, meu Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Possamos viver essa profundidade e possamos buscar o nosso Deus. Nós vamos formar grupos para nós orarmos uns pelos outros. Grupos não muito grandes, vamos fazer grupos de 3, para nós termos aí um grupo menor, né? E também podemos orar de maneira mais objetiva uns pelos outros. Lembrando desses motivos, meus irmãos: saúde, orar pela saúde dos nossos irmãos de idade, né? Orar pela nossa irmã Maria de Oliveira, orar pela saúde também da irmã Otília, irmão Cláudio, que mudaram para Cuiabá, mas são irmãos nossos, queridos aqui, serviram muito tempo aqui conosco. Outros irmãos que estiverem enfermos, mas pessoas também que não estão necessariamente enfermas, né? Nós temos várias irmãs que estão gestantes na nossa igreja. Orar pela saúde delas, pela gestação, pelos bebês aí que estão sendo gerados. Então, orar também pela saúde emocional das pessoas, né, tanto dos nossos irmãos como da sociedade, né? As pessoas estão emocionalmente abaladas, principalmente nesse momento de pandemia. As pessoas estão perturbadas, na verdade. Então, temos que orar por essa sanidade emocional das pessoas, como também pela vida espiritual, fortalecimento da vida espiritual dos nossos irmãos, de uma maneira especial aqueles que não podem estar vindo ao templo em razão. Pode sentar no instante, irmão, enquanto eu coloco aqui os pedidos. Aqueles que, orar pela vida espiritual daqueles que estão impossibilitados de fato por fazerem parte de grupos de risco e não poderem estar aqui conosco, mas também por aqueles que aproveitam, né, o momento e não vêm, que poderiam estar, ou alguns não vêm porque estão com medo. Mas seja qual for a circunstância, orar pela vida espiritual, porque se eu não venho ao culto do templo, não fazendo parte do grupo de risco, simplesmente porque eu não quero, ou eu quero aproveitar o momento e quero ficar quieto em casa, não é pelo isolamento, algum problema há na minha vida espiritual e o Senhor precisa aquecer novamente o meu coração. Se é por algum temor, o Senhor também precisa fortalecer algumas convicções do meu coração, tirar o medo, todo o temor que haja no nosso coração.
E se é por fato fazer parte do grupo de risco, que o Senhor traga proteção. Mas em todas essas circunstâncias, que o Senhor possa aquecer os nossos corações, né? Para que nós nos acheguemos mais perto dele nesse tempo. Então vamos orar pela saúde, né, física, emocional e espiritual. Pelas famílias, nós estamos nesse mês de maio, no mês da família. 31 dias de oração pela família, 31 dias ou 31 motivos de oração para você interceder pela família. E um dos focos dessa campanha dos 31 dias de oração, Jesus transforma a minha família, são 31 dias também de oração para a salvação da família. São alvos de oração ou alvos de evangelização. Então, é orar para que Deus abençoe, proteja, que Deus fortaleça a comunhão, mas também para que Deus salve a família, salve o esposo, a esposa, o filho, os pais que não temem ao Senhor ou que estejam longe dele. E nós precisamos orar, meus irmãos, e pedir que Deus nos dê oportunidade para compartilhar da palavra. E os motivos de oração diária, os irmãos têm recebido aí pelas redes sociais, têm nos desafiado a isso, a orar pedindo oportunidade para testemunhar, né, para compartilhar o nosso testemunho. As devocionais têm do pastor Santi, que tem trazido muitos testemunhos dele, experiências que ele viveu ao longo da sua vida, e ele tem compartilhado, mostrando como é simples compartilhar o Evangelho, desde que haja disposição de fazer isso. E você o faz partindo e usando a sua própria vida, a sua própria experiência. Então vamos orar pela família, orar também pela vida profissional, nesse sentido, pela economia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, para que o Senhor possa já estar restaurando, né, a economia, né, os danos econômicos que essa pandemia já tem trazido e ainda trará para a sociedade, que são enormes. Hoje eu vi um dado que alguns economistas estimam que vai demorar uns 10 anos para que se recupere aquilo que a pandemia vai ocasionar de dano na economia do Brasil. Então, que o Senhor possa agir com misericórdia sobre nós, sobre a nossa cidade, e que possa abençoar a economia da nossa cidade, né? A agricultura aqui na nossa cidade, na nossa região, como também a vida profissional dos nossos irmãos, em qualquer área que for. O Senhor venha dar ali provisão, sustento, abençoar os negócios dos nossos irmãos. O Senhor venha assim agir, porque Ele é o nosso sustentador. E orar para que essa pandemia do Covid-19 possa ser vencida. Eu continuar orando, e minha oração tem sido sempre: o Senhor dê sabedoria aos cientistas da medicina para descobrir uma cura, um tratamento que possa de fato ser 100% eficaz contra essa doença. Então, oremos por isso, pela saúde, pela economia, também pelos profissionais da saúde que estão ali na frente de batalha desse enfrentamento, né? Os médicos, enfermeiros, toda a equipe de saúde, que o Senhor possa assim agir na vida deles. E orar pelas nossas vidas e necessidades que cada um de nós também tem, e aí as suas necessidades particulares você vai compartilhar no grupo de oração desse momento, tá bem, irmãos? Vamos aí então, grupos de 3, compartilhem e aí intercedam um pelo outro. Como nós estamos transmitindo também pelo Facebook, os irmãos que estão aí acompanhando também possam ter esse momento de oração aí no seu lar, também apresentando os seus motivos de oração.
porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Te agradecer pelas necessidades básicas que o Senhor nos dá. Te agradecer pelo pão de cada dia que não tem faltado em nós. Te agradecer, ó Deus, porque eu creio que nenhum dos teus planos podem ser frustrados em nossas famílias e na vida dos nossos filhos. Ó Deus, os nossos filhos não foram criados para viver no mundo, os nossos filhos não foram criados para ser dependentes das coisas mundanas. Por isso nós pedimos que o teu Espírito Santo continue a trabalhar na vida deles. Ó Deus, livra de todo mal. Pai, em nome de Jesus, repreende toda ação do inferno contra os nossos filhos. Em especial, visita Gabriel. Ele precisa da intervenção do céu. Ele precisa, Senhor, experimentar mais da tua graça. Ó Deus, que ele venha se decepcionar com essas amizades. Que onde ele estiver, ele não sinta prazer, mas que ele sinta constrangido naquele lugar. Que ele sinta que ali não é o lugar dele, Senhor. Visita ele lá, repreende toda ação do maligno, toda obra diabólica contra a vida do Gabriel. Nós repreendemos nesta noite na autoridade do nome de Jesus. E declaramos que ele é teu. Declaramos que o Senhor tem um plano maior para a vida dele. Declaramos que o Senhor tem planos maiores para o futuro dele, para o profissional, para o pessoal, em todas as áreas. Nós pedimos, olha, guarda e livra-o. Guarda, Senhor, os nossos jovens, para que eles possam sentir prazer em estar na tua casa e adorar o teu nome. Muito obrigado por aquilo que o Senhor deu. Te agradecemos pela vida da irmã Ana, pela experiência que ela está tendo ali naquela escola de inglês, que ela seja capacitada pelo Senhor. Ó Deus, cada dia esteja sobre ela espírito de sabedoria e de revelação. Te agradecemos por tudo que o Senhor irá fazer. Abençoe a tua igreja, abençoe cada família reunida nessa noite. Aquelas famílias que aqui não estão, ó Deus, visita também nesta noite e olha para as suas necessidades. Te adoramos, te glorificamos porque o Senhor tem o controle do mundo em tuas mãos. Nós sabemos que tudo o Senhor sabe, o Senhor pode. Nós pedimos, ó Deus, queremos nos submeter a tua vontade a cada dia. Oramos em nome do Senhor. É muito bom nós podermos falar com o nosso Deus e intercedermos uns pelos outros. Importante sempre nós lembrarmos dos pedidos que os irmãos compartilham, os pedidos que a gente apresenta aqui, e você lembrar amanhã, durante a semana, estar intercedendo pelo seu irmão, pela sua irmã, que isso também é a comunhão da igreja, está nisso, né, de perseverar unidos na oração, na intercessão uns pelos outros. Vamos ficar em pé e vamos cantar uma outra canção. Enquanto você canta, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você também vai adorar o Senhor com o seu dízimo e a sua oferta, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, tem dado a você através do seu sustento, e ofertar com alegria ao nosso Deus, né? Vamos cantar ao Senhor do doce nome que é o nome de Jesus Cristo. So
só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas meu ser, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Pai querido, nós te agradecemos por esta tão maravilhosa salvação que nós recebemos em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela provisão e pela bondade do Senhor. Nós assim dedicamos os dízimos, as ofertas aqui, dedicados no teu altar. O Senhor conhece a vida, sabe as necessidades de cada um, e também como cada um dos teus servos tem sido fiel do sustento da obra do Senhor, na participação da expansão do teu reino. Continue a usar cada recurso, usar cada vida, para que o nome do Senhor possa ser levado até os confins da terra. E continue, Deus, a usar a vida da tua igreja, de cada um dos nossos irmãos, bem como continue a sustentar-nos com a tua mão forte, poderosa e misericordiosa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, meus queridos. Nós vamos meditar sobre o poder e a autoridade de Jesus. Poder e a autoridade de Jesus. Nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 9, versículo 18 a 26, que nos traz o relato da filha de um dos principais da sinagoga, né? Em outros evangelhos vai mencionar que é Jairo. E essa menina estava enferma, veio a morrer e Jesus a ressuscitou. E nesse conjunto, ou nesse capítulo 9, capítulo 8, até o capítulo 10, há uma sequência de
fatos onde Jesus ressuscita mortos, cura cegos, cura paralíticos, expulsa demônios. Uma série de atos que vão acontecer exatamente como prova do poder e da autoridade de Jesus, que vão acontecer logo em seguida ao sermão, primeiro grande sermão que Jesus prega, que é o Sermão do Monte, e como que para referendar a sua mensagem, a sua palavra, os seus ensinamentos, e atestar que aquilo que ele estava dizendo era verdade, uma série de acontecimentos que provam o seu poder, que provam a sua autoridade, vão acontecer. E aí eu destaquei esse para que nós leiamos aqui. E diz assim: falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele, tocou na barba, na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a tua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saia, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Amém, meus irmãos? Então aqui nós vamos ver dois fatos nessa passagem. E se você continuar lendo o texto, vai ver outros fatos semelhantes que vão atestar, que vão apontar para essa declaração do poder e autoridade de Jesus. E no texto nós vamos pensar na seguinte questão: qual é o ponto central do ministério de Jesus? Ou seja, qual é o ponto-chave, o principal propósito do ministério de Jesus, o ponto central do seu ministério? Será que era as curas, fazer curas, fazer grandes encontros, movimentos de cura? Será que o ponto central do ministério de Jesus era dar alimento às pessoas, era cuidar da questão social, alimentar o povo? Jesus alimentou algumas vezes, ele alimentou multidões, multiplicou ali 7 pães, e 2 peixinhos, e alimentou uma multidão de milhares de pessoas, não somente uma vez. Será que o ponto central de Jesus é isso? É fazer justiça social nesse sentido? Ou o ministério de Jesus era um pouco mais profundo em ministrar ou ressuscitar mortos? Estou colocando esses pontos para a gente refletir. O ponto-chave do ministério de Jesus eram essas coisas? A minha resposta é que não. Se não era, Jesus não veio para fazer isso. E essas coisas aconteceram, e nós vamos ver na Bíblia isso, elas aconteceram justamente para atestar, para atribuir autoridade ao que Jesus falava, ao que Jesus ensinava. Portanto, na minha maneira de entender, meus irmãos, o ponto central do ministério de Jesus é o Evangelho. O ponto central do ministério de Jesus é o que ele falou, é a sua mensagem. O Evangelho é
boa nova, boa notícia. O Evangelho é a declaração de Jesus, é a mensagem de Jesus. Em outras palavras, o Evangelho é o seu ensinamento, são as suas palavras. E isso é algo importante, porque o Evangelho, segundo a Bíblia, é o que purifica o homem do pecado. É o Evangelho. Toda vez que Jesus curou alguém, Jesus disse o que para eles em seguida? Vá e não peques mais, vá, a tua fé te salvou. Ou seja, o milagre em si não era suficiente para trazer o perdão dos pecados. Não é porque o sujeito só foi alvo de um milagre vivido e realizado pelo próprio Senhor Jesus que ele estava com a vida espiritual dele resolvida. Jesus dá logo em seguida a ele o que? Uma ordem: olha, não peques mais, a tua fé te salvou, era para que ele cresça. Então, o Evangelho é o que purifica o homem do pecado. João 15, verso 3 diz o que? Os irmãos podem ler? Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ora, o que purifica é a palavra. Segundo lugar, o Evangelho, ele produz vida. É o Evangelho que produz vida eterna. Se a gente formos lá na palavra do apóstolo Paulo, ele vai dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus vai dizer aqui em João capítulo 8, verso 51, ele vai dizer: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. O que é guardar? Será que é pegar a Bíblia e guardar na estante, como muitos fazem? Guarda e esquece até depois. Guarda embaixo do carro, no porta-mala. Não. Guardar é o que? É ouvir e aplicar ao coração, a sua vida. É submeter a sua vida a este ensinamento, moldar nossa vida à palavra de Deus. E tem muita gente por aí moldando a palavra à sua vida, tentando ajustar a palavra à sua vida. A sua vida não muda, a palavra que tem que mudar. Ele pega o que Jesus falou, o que agrada, o que satisfaz, o que é bom para ele. O que não agrada, o que vai incomodá-lo, ele abandona. Mas Jesus diz para nós o que? Quem guarda a minha palavra nunca verá a morte. Ele não está falando aqui da morte física. Ele não está falando da morte física, ele está falando da vida eterna. Ele está dizendo aquilo que ele vai dizer em João capítulo 11: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Nunca verá a morte, porque a fé em Jesus traz-nos vida eterna, nos faz vencer a morte, porque mesmo que morrermos fisicamente, espiritualmente, eternamente viveremos. Então, meus amados, o Evangelho, ele dá vida eterna, produz vida eterna no meio da nossa fé no Senhor. Em João capítulo 17, verso 2 e 3, Jesus vai falar sobre a vida eterna, e ele vai dizer assim: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Jesus orando ali ao Pai, dizendo: Senhor, o Pai deu autoridade ao Filho sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é, portanto, o indivíduo reconhecer Deus e o seu Filho enviado, o Salvador, Jesus Cristo. Aquele que crê no Pai, aquele que crê no Filho, recebe o Filho, crê no sacrifício do Filho, na mensagem, nos ensinamentos do Filho, este é aquele que tem a vida eterna. Este é aquele que não verá a morte. Este é aquele que viverá a vida plena e abundante. Portanto, meus amados e minhas amadas, os milagres de Jesus Cristo tinham por propósito mostrar aos ouvintes a verdade da mensagem do Evangelho que ele estava pregando. O propósito principal dos milagres
realizados pelo Senhor Jesus, realizados pelos apóstolos, realizados na Igreja de Cristo no passado, e aqueles que porventura acontecem hoje, eram unicamente, e são unicamente para atestar, para atribuir, mostrar aos ouvintes a verdade daquela mensagem, a autoridade daquela mensagem. Não é um milagre, isso que eu quero que os irmãos entendam, é que não é um milagre em si, o centro, um fim em si mesmo, mas o milagre ele tinha um propósito de apontar para a autoridade de Cristo Jesus. E por isso é que eu acredito que há milagres hoje, mas numa dimensão muito menor do que no tempo bíblico, porque a palavra de Deus foi nos dada toda ela hoje, e ela está registrada nas Escrituras, e nós precisamos crer nessa palavra. Mas os milagres acontecem, mas não vão acontecer na mesma dimensão que no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos, porque os milagres seguiram aquela palavra pregada para atestar, para mostrar a autoridade daquele ensino. E isso a própria Bíblia vai nos mostrar. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4. Veja lá o que diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, de maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Então aqui fica claro que Deus deu testemunho da verdade, da autoridade da palavra de Cristo, da palavra pregada pela igreja nos primeiros séculos, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Todos os sinais miraculosos atestaram a divindade, o poder e a autoridade da pessoa de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, aquele que veio trazer vida eterna. E a vida eterna é conhecer Deus como o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem o Pai, a quem Deus enviou. E os sinais atestam a sua autoridade, o seu poder e a sua divindade. Então, por que eu devo amar e seguir Jesus? Eu devo amar e seguir Jesus, meus amados, porque veja o que diz em João capítulo 6, vai nos mostrar algo interessante, mostrando exatamente que a razão de eu amar Jesus é por quem Ele é, pela sua pessoa, por ser Ele o Filho de Deus enviado, e por ser Ele Deus, sendo Ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o único Deus. Então eu devo amá-lo, eu devo crer nele, devo amá-lo, devo segui-lo, porque Ele é o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, porque Ele é o meu sustentador. Eu devo amá-lo, por isso, muito mais do que amá-lo pelo que Ele faz, ou pelo que Ele pode fazer. Porque se eu amar o Senhor Jesus por quem Ele é, por reconhecer que Ele é Deus, é o único Senhor, o único Salvador, eu passarei por qualquer circunstância na vida, firmado na minha fé. Mas quando eu creio, quando eu amo, quando eu sigo Jesus unicamente pelo que Ele faz, pelos seus milagres, pelos seus sinais, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer adversidade que eu passe, e que o Senhor não intervenha para remover do meu caminho, é motivo para eu me afastar, é motivo para eu abandonar a minha fé. Contei recentemente que estava numa visita e uma pessoa recebeu a ligação, começou a conversar com a pessoa,
E ela falou assim: peraí, vou passar para o pastor aqui. Fala aí, pastor. Eu falei: quem que é? Eu falo com ela. Eu não sabia quem que era, peguei. Aí eu falei: pois não, aí fui conversando. Aí a irmã passou, falava assim: não, ora por ela, pastor, ora por ela. Eu falei: então, tá bom, vamos orar por ela. Eu vou orar por você. Aí a pessoa do outro lado falou assim: pastor, eu vou ouvir a sua oração com respeito e consideração ao senhor, mas eu não acredito mais. Eu falei: mas por que você não acredita? Não, porque eu estou cansada de tanta oração e de nada acontecer. Eu estou cansado de tanto as pessoas orarem e prometerem e nada nada ver acontecer na minha vida. Eu falei: olha, então vamos orar pela sua incredulidade, para que o Senhor possa abrir os seus olhos, para que você veja a grandeza de Deus na sua vida. E aí eu orei com ela, mesmo sabendo a incredulidade dela, mas eu orei para que Deus pudesse abrir o coração dela, os olhos dela e despertar no coração dela a credulidade diante de toda a incredulidade dela. Mas esse fato revela o quanto as pessoas elas vão a Deus não porque Ele é, mas unicamente na expectativa daquilo que Ele pode dar. E Ele pode nos dar grandes coisas, Ele pode fazer grandes maravilhas na nossa vida, mas a maior maravilha que Ele pode fazer é nos reconciliar com Deus, é perdoar os nossos pecados, é nos dar sentido na vida. E havia uma multidão seguindo Jesus, só porque Jesus estava dando um banquete, Jesus estava fazendo um costelão, aquela churrascada, encontrava com Jesus, Jesus já logo bancava aquele churrasco para o povo. Vamos dar comida para esse povo. E aí Jesus saía com os discípulos, o povo ia atrás e esperando comida. E aí, eu estou falando do costelão, mas era pão. João capítulo 6 conta esse relato e veja o questionamento de Jesus. Presta atenção. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, isso foi logo depois da multiplicação dos pães. Jesus multiplica o pão, pega o barco, atravessa para o outro lado do mar, e ali a multidão vai atrás de Jesus, chega lá, encontra Jesus, e aí acontece isso que nós estamos lendo. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. O pessoal só queria saber de comer. E eles comeram o maná no deserto. Como está escrito: Ele lhes deu a comer pão do céu. E declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. O pessoal queria comer, o pessoal estava meio com fome. Eles tinham jantado o pão de Jesus no dia anterior, estava com fome. Dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas não creram. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer
tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? Qual é a vontade do meu Pai? Que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é o maior valor para nós. Meus amados, a grande questão é que nós não podemos seguir Jesus unicamente pelo que Ele faz. O que Ele faz é importante, os seus milagres são importantes, o seu poder agindo na nossa vida para preservar-nos, para nos sustentar, é importante. Mas Jesus, Ele é o Deus vivo, que desceu do céu para me dar vida eterna e plena comunhão com Deus. Quando eu me relaciono com Jesus, tendo essa declaração em mente, isso enche a minha vida de significado, isso traz à minha vida o verdadeiro sentido de se viver, de viver uma vida que faz sentido, uma vida abundante desse mundo, reconhecendo o Deus vivo que desceu do céu para nos dar vida eterna e plena comunhão com Deus neste mundo, nessa vida, mas que durará eternamente, porque mesmo que enfrentemos a morte, mesmo que morrermos, viveremos eternamente. É por isso que Jesus diz nesse versículo de João capítulo 10, verso 10, ele diz o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É uma vida plena e abundante. Então, meus amados, que nós amemos o Senhor Jesus, sigamos o Senhor Jesus, por ser Ele o Deus vivo, que manifestou a glória do Pai na terra e cumpriu o plano da redenção, de nos reconciliar com Deus, para desfrutarmos a vida eterna na presença de Deus. E a vida eterna é uma vida abundante, é uma vida plena, é uma vida cheia de sentido e significado, que faz com que vivamos o propósito de Deus para nós nesse mundo. Mas uma vida de relacionamento com Jesus, unicamente pelo que Ele faz, é uma vida vazia, que sempre vai querer mais, que sempre vai desejar mais, e nunca vai estar satisfeito. Por isso, o grande desafio para nós é conhecer Deus, conhecer o Filho, crer no Filho, amarmos o nosso único Deus verdadeiro, nos relacionarmos com Ele, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade, e na dependência dEle, crendo sim que Ele nos sustenta, que Ele é o Deus provedor e que Ele é o Deus da providência. Deus da providência significa, providência é uma doutrina bíblica que ensina que Deus criou e Ele sustenta, preservando com o seu poder todas as coisas. E Deus age nesse mundo. Nós precisamos crer nisso. Por isso, eu quero convidar você a se colocar em pé e nós terminarmos cantando este hino que, quando eu estudava e preparava essa mensagem, me veio à mente bem ao final da mensagem, e talvez que revela bem o sentimento que deve haver no nosso coração: crer e observar. Vamos cantar este hino 301 do cantor cristão. Vamos cantar. Jesus confia, sua lei observa, com que gozo e direção
de observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pela graça do Senhor que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo para nos trazer salvação, nos trazer redenção, reconciliação com o Senhor. Por isso nós queremos, meu Pai, pedir que o Senhor leve os nossos corações, desperte, avive o nosso coração, para que possamos amar o Senhor acima de tudo, que possamos olhar e contemplar a Tua grandeza, a Tua majestade, mais do que as nossas próprias necessidades, de sabermos que o Senhor é misericordioso, que o Senhor não tem prazer no nosso sofrimento, nem na nossa dor, e de que o Senhor é o Deus bondoso, e que aquilo que clamarmos ao Senhor, o Senhor responderá, movido pela Tua bondade, para nos dar boas coisas. Mas, meu Pai, o nosso desejo é nós não dependermos disso, e é nós reconhecermos quem o Senhor é, Tua grandeza, Tua majestade, e tenhamos prazer no Senhor, na Tua presença, e sabemos que o Senhor é um Deus presente, digno, Deus que nos sustenta com o Teu braço forte, com a Tua mão forte. Meu Pai querido, nós cremos que o Senhor é um Deus da provisão, é o Deus que cuida de nós. Por isso nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor fortaleça a nossa fé e a nossa dependência de Ti. Em nome de Jesus, abençoe cada um dos meus irmãos aqui, dos irmãos que não podem estar aqui, estão na sua casa, aqueles que nos acompanham pela internet. Deus, ministra o coração de cada um, e que as necessidades de cada um sejam supridas, providas pelo Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, podem se sentar, nós estamos encerrando. Eu vou só pedir para a irmã Laís, por favor, as mães que não estavam aqui domingo, você entrega uma lembrancinha para as mães, né, que é uma lembrancinha que a nossa igreja preparou. Você não estava? Você estava domingo? Estava. Uma lembrancinha que é um hidratante, um álcool em gel, para as irmãs aí limpar a mão dos maridos. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe aí. Fabiano, leva para a Bruna, viu? Também, sua mãe também, leva lá para elas. Também, e para a irmã, bastante mãe lá, né, Fabiano? Deus abençoe, viu? Fica com Deus. Deus abençoe os irmãos. Até domingo estaremos aqui para podermos continuar adorando o Senhor juntos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.